Olá amigos, tudo bem? Bom dia, ótima quarta-feira para vocês. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho, associar dois temas que eu gosto. Um é sobre a espiritualidade, não é só porque a gente está na quaresma, é porque eu acho que a espiritualidade é tudo na vida, ela é o centro da vida do ser humano. A gente precisa viver bem nesse mundo, em harmonia com tudo, e a espiritualidade quem coloca o óculos correto e necessário para que a gente consiga enxergar tudo à nossa volta com equilíbrio e harmonia. É a espiritualidade que dá isso. Então, um tema é espiritualidade, o outro tema é a saúde emocional. É como a gente anda cuidando da nossa saúde emocional. Eu escolhi esses dois temas porque eu acho que eles estão bem associados. Em um tempo como a gente vive difícil de pandemia, já há 2 anos se arrastando, horas parece que está tudo muito bem, horas parece que desaba, cada ano parece que é pior que o outro em relação à pandemia. Agora um contexto de guerra que é muito, acredito que 1000 vezes pior do que a pandemia, porque a pandemia é algo que foge do nosso controle. Agora a guerra não, a guerra é uma escolha de homens. Então isso tudo vai mexendo com o nosso emocional. Não sei você, eu acredito que todo mundo tenha um nível de ansiedade. Tem pessoas que são ansiosas dentro eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas dentro da normalidade. A pessoa, bom, eu vou te dar um presente. Nossa, o que será que o Frei Diego vai me dar de presente? E eu tô curioso para saber. É uma curiosidade que faz parte, comum, todo mundo vai ter. Agora tem uma outra ansiedade que ela já é uma patologia, ela é bem diferente dessa, porque ela vai gerar um processo de aceleramento da minha mente que eu vou começar a imaginar milhões de coisas. Agora eu estou falando um pouco de mim. Quando o assunto é guerra, por exemplo, quando eu paro para pensar na guerra, eu penso coisas terríveis. A minha mente ela não consegue parar. Ela entra como que um frenesi de coisas ruins. Eu vou imaginando coisas que eu não consigo nem partilhar, porque são ruins. Então, e eu não consigo ter controle. E aí eu desabo nessa hora que eu estou pensando tudo isso. Então, associar a nossa espiritualidade também ao cuidado da nossa saúde mental. Eu acho que todos nós precisamos desse cuidado, dessa atenção para a nossa saúde, porque a mente comanda o corpo. Então, quando a gente não está muito legal aqui, nosso corpo vai padecendo. Eu já mostrei várias vezes, eu acho que eu não consigo mostrar aqui no vídeo, Denner, me ajuda aí. Olha os meus dedos, como eles são tortos. Tá dando para ver? Olha como os meus dedos são tortos e machucados. Conseguem ver direitinho? Não sei se conseguiu, mas eu já postei uma foto no Instagram falando um pouquinho sobre isso. E isso do dedo torto, eu cutuco ele assim, ó. O dia inteiro. Frei, para com isso. Não faça isso, você está se machucando. Sabem desde quando eu faço isso? Desde que eu me entendo por gente. Eu não me lembro o dia que eu comecei a fazer isso. Eu me lembro de ser criança e cutucar o meu dedo, esfolar até sangrar. E um dia eu estava na Terra Santa, a primeira vez que eu fui à Terra Santa, tinha uma moça ao meu lado no ônibus e ela me viu cutucando. A gente passando pelo deserto da Judéia e eu cutucando o dedo, ela olhou para mim assim, ela falou, você é ansioso, né? Eu falei, acho que não, eu sou normal. Eu ainda respondi desse jeito. Ela falou, não, você está se machucando, você está se mutilando, então você tem sintoma de pessoa ansiosa. Aí eu comecei a pensar, e depois eu fui para terapia, e isso tudo foi respondendo aquilo que eu tinha ouvido da ansiedade. E de fato eu sou uma pessoa com uma ansiedade muito forte. Né? E não adianta você falar para mim, não adianta alguém que gosta de mim, que convive comigo, falar, não precisa pensar isso, não é questão de precisar, não é questão de conseguir, é algo que foge do meu controle. Então, por que eu quis falar isso com vocês? Porque eu sei que assim como eu tenho problema com a minha ansiedade, você também talvez tenha. Eu acho que o fato de você me acompanhar já demonstra que você busca a resposta para algum tipo de ansiedade que você tenha. Então, como é importante a gente ter um profissional que nos acompanha, a gente pelo menos pensar nessa possibilidade, num profissional que esteja ali, que nos escute, que seja bom, e não ter esse preconceito de achar que eu vou procurar um profissional que é católico porque eu não quero um psicólogo que fale coisas que eu não concordo. Não é por aí, não é por aí. Não busque gente que confirme aquilo que você quer. Não busque gente que fale aquilo que você quer ouvir, sabe?
Às vezes as pessoas vêm me procurar e elas falam: eu queria um psicólogo que fosse católico porque eu tenho medo de ouvir outras coisas que são contra a religião. Então a gente tem que parar de ter medo de ouvir essas coisas e ter maturidade, de ter também, sabe, de exercer a nossa liberdade. Se alguém falar algo que eu não concordo, tá tudo bem, eu vou ouvir, eu vou ver se aquilo faz sentido. Se não fizer, a minha psicóloga mesmo, ela dizia, ela falava alguma coisa, ela falava muito bem, por sinal, e depois que ela falava, ela olhava bem para mim, parava um pouquinho e dizia: Diego, fez sentido isso que eu te falei? Essa pergunta era sempre o pico, o top da sessão com ela. Diego, fez sentido isso que eu te falei? Então, às vezes, se você não concorda, se aquilo não fez sentido, você simplesmente esquece, escuta aquilo, fica só de aprendizado. Mas se fez sentido, a gente precisa trabalhar. Então, olha, presta atenção no teu corpo, presta atenção nas expressões do teu corpo. Se você não é uma pessoa mais ansiosa do que deveria ser, se você não está sofrendo com a tua ansiedade, se o seu corpo está respondendo de uma maneira que você não está conseguindo compreender. E a espiritualidade, ela vai nos auxiliar nisso. A espiritualidade, ela vai nos fazer acalmar, ela vai nos fazer centrar. Ela não vai nos curar, mas ela vai ser uma ferramenta poderosa para nos auxiliar a trabalhar essas questões desse caos interno que todos nós temos, dessas tempestades de ansiedade que nos fazem tão mal, mas que existem, não dá para ser negada, não dá para dizer: não, eu não sou ansioso, eu não tenho essas coisas. Não liguem que a Kombi daqui de casa que é barulhenta mesmo, tá? Não dá para dizer que não, eu não sou ansioso, eu não ligo para minha ansiedade, ou eu acho que eu nem sou. Não, começa a se conhecer um pouquinho mais, começa a se observar um pouquinho mais, porque todos nós temos ansiedade, num nível maior ou num nível menor. Que a nossa espiritualidade nos ensine a lidar com esse caos e a não desanimar de nós mesmos e da nossa construção humana, espiritual, emocional. Não desista de buscar a sua melhor versão, isso não é frase de autoajuda, mas não desista de buscar qualidade de vida, de buscar prazer, sabe, nessa vida, de deixar de lado aquilo que às vezes está no teu alcance e você não quer. Não tenha medo de procurar um bom profissional. Não deixe o teu preconceito te comandar. Eu mesmo já fiz experiência com psicólogo e com psiquiatra. Foi incrível, porque são pessoas preparadas e que me auxiliam demais a lidar com aquilo que sozinho eu não consigo. E nem pessoas que são boas, que são amigas, que são queridas, que me amam, podem me ajudar. É necessário um profissional para que o nosso espiritual também caminhe bem. Eu estou dizendo isso porque eu tenho amigos e tenho pessoas que eu amo de paixão, mas que não sabem me ajudar e não podem me ajudar. O Denner é meu irmão, tenta me ajudar, mas ele não consegue. A minha mãe me ama acima de tudo, não consegue. O Frei Bruninho, meu irmão, não consegue me ajudar. Não adianta, a gente precisa de profissionais que nos acompanham e que nos trazem essa reflexão mais contundente, mais aprimorada, que talvez a pessoa que te quer muito bem ainda não esteja preparada para fazer, e talvez até faça um bom trabalho, mas não vai ter depois uma continuidade. Pensa um pouquinho nisso, pensa na tua saúde emocional. E aí, como você tá? Um beijo, até sexta.